so I can truly be free. Find what it's like to be me. Oh, let it so. Oh, let it so. I said let it. Especial Entrevista. Especial Entrevista. Muito bom dia, sejam bem-vindos à edição de Especial Entrevista desta terça, 12 de novembro de 2019. 12 graus lá fora, outono no seu pleno. Aproveitemos quando não chove para sair sem o guarda-chuva ou, mesmo assim, sair com ele de precaução. Estamos aqui para falar de coisas que acontecem, como habitualmente, no nosso concelho. Antes de irmos àquilo que nos traz por cá, gosto sempre de referir, porque há sempre alguém que nos sintoniza pela primeira vez. Somos a Antena Vareira, emitimos para toda a região de Ovar na frequência modulada, 98.7 são as coordenadas onde nos encontra. Estamos também disponíveis para todo o mundo em radioavfm.net 24/24 horas e em especial entrevista. Hoje não fugimos à regra, estamos também em live streaming para todo o mundo, facebook.com/radioavfm. Pode ver que estamos mesmo aqui neste momento. Hoje posso dizer que sou um homem entre mulheres, mulheres feministas que vêm falar connosco a propósito da vinda a Ovar do movimento Feminismos sobre Rodas, o movimento que no próximo fim de semana vai ter iniciativas por cá. Vamos tentar perceber os quês e os porquês disso, mas para não nos acusarem de sermos mal educados, primeiro vamos apresentar as nossas convidadas. Começo da esquerda para a direita. Patrícia Martins, ela é ativista, para além de psicóloga e de uma série de outras coisas que faz. Bom dia, Patrícia. Olá, bom dia. Ou boa tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É pelo Só depois estômago. do almoço. Pelo estômago. Ok. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Muito bem. Temos também connosco a Celeste Amorim. Ela é trabalhadora estudante, está a fazer o segundo ano do mestrado de Sociologia e acredito que também seja ativista. Estou certo, Celeste? Bom dia. Olá, bom dia. Está muito certo. Certo. Sou muito ativista. Certo, certinho, quem se engana paga o vinho. Depois temos aqui uma representante do nosso distrito, mas também do mundo, porque ela é brasileira, Mariluz Tavares. Nasceu no Brasil, reside no distrito de Aveiro, é doutorada em estudos de lazer na Universidade Federal de Minas Gerais, entre outras coisas, para não estarmos aqui a ser muito extensivos. Bom dia. Bom dia. Está tudo bem, Mari? Tudo bem. Muito bem. Introduzidas as nossas convidadas, e já perceberam agora porque é que eu estava a dizer que sou um homem entre mulheres, embora haja aqui alguém que está escondido no estúdio e que me ajuda se eu precisar, se de repente as coisas correrem mal. Bom, brincadeiras à parte, até porque o assunto é sério. Eu começava por pedir, isto é uma conversa, as perguntas não são específicas para ninguém, vamos falar à volta disto. Queria perceber e seguramente passar lá para casa, para o carro, para onde nos estiverem a ouvir, o que é este movimento do Feminismo sobre Rodas e, em concreto, em Ovar, o que é que vai acontecer? Então, o projeto Feminismos sobre Rodas é um projeto itinerante feminista que surgiu este ano e surgiu de uma vontade de ativistas feministas de várias cidades do país, do Porto, de Braga, de Barcelos, de Amarante, de Felgueiras, de Lamego, em dinamizar atividades de caráter feminista. E quando falamos de atividades de caráter feminista, estamos a falar de atividades que levam à discussão várias questões relacionadas com os direitos das mulheres,
a locais onde há uma menor mobilização a esse nível. Isto porque muitas de nós que integramos este projeto já participamos na organização de diferentes mobilizações desde há vários anos em Portugal e em diferentes cidades. E muitas vezes o que sentimos é que há uma maior participação e uma maior visibilidade daquilo que se passa nos grandes centros urbanos, como no Porto e em Lisboa, mas que de facto há coisas muito interessantes a acontecer no resto do país. Há também mulheres que se organizam e que falam sobre as questões que dizem respeito ao seu cotidiano, não é? Às questões da violência, da discriminação, mas que não chegam a um debate público e a um debate mais coletivo. E então nós decidimos criar este projeto, contactar pessoas que já conhecemos em algumas cidades, mais sobretudo no interior do país. Criamos uma rota feminista e começamos a semana passada, terminamos no Porto com o Encontro Feminista Internacional entre os dias 13 e 15 de dezembro, mas entretanto vamos estar aqui em Ovar, depois vamos para Viana do Castelo, seguimos para a zona de Lamego e Rezende e, por fim, antes de regressarmos ao Porto, estaremos na zona do Concelho de Miranda do Douro e de Vimioso. Em Ovar, a nossa proposta segue também a linha deste projeto, que é não trazer iniciativas que não tenham que ver com as cidades que vamos visitar e por isso também construímos a programação de Ovar tendo em conta as especificidades da região e os temas que são mais queridos à população. E por isso, por exemplo, uma das questões que trazemos é o Carnaval. E por isso nós no sábado vamos ter às 4 horas no bar de Centro de Artes de Ovar uma conversa à volta das mulheres e o Carnaval e para isso entramos em contacto com algumas pessoas que participam há vários anos na organização do Carnaval, mas antes de sábado vamos estar cá já esta sexta-feira, dia 15 de novembro, na Casa do Povo, para uma sessão de cinema. Nós chamamos estas sessões de cinema dinamizadas pelo feminismo sobre rodas as cine-rodas e também tentamos que elas aconteçam em parcerias locais. Nesse sentido, contactamos o Porto Fam, que é um festival internacional de cinema, cujas dinamizadoras, programadoras do festival são do distrito de Aveiro e, portanto, vão estar aqui connosco na Casa do Povo às 9h30 para essas 2 sessões de cinema. Sexta-feira, 21h30. 21h30, exatamente. Ok. Depois, no sábado, vamos estar, antes da conversa às 4 da tarde, no bar do Centro de Arte de Ovar, vamos estar no Mercado Municipal a fazer uma recolha de testemunhos e a falar com as mulheres que estarão no mercado, porque também um dos grandes objetivos deste projeto é fazer a recolha de histórias de vida, de experiências de vida, porque a partir daí nós também construímos conhecimento e construímos formas de contar a história das mulheres portuguesas contemporâneas e dar visibilidade a todas nós. Ora, está uma boa aposta o Mercado Municipal de Ovar, um local onde vocês vão encontrar seguramente a representação daquilo que é a nossa comunidade. Todas as idades, todos os estratos sociais, mas vão encontrar seguramente muitos sorrisos e acredito que vão ser bem recebidas. O Mercado Municipal de Ovar, nós fizemos lá um trabalho há alguns anos atrás e é muito mais do que um mercado. É quase um microclima social. Há pessoas no mercado de Ovar a vender lá desde que nasceram, que já deixaram de fazer todas as outras feiras e não conseguem deixar de vir ao Ovar porque faz-lhes falta. Penso que vocês terão a oportunidade de sentir esse calor e testemunhos também não vão faltar, a não ser que as pessoas estejam muito ocupadas a vender. Esperemos que dê para conciliar as duas coisas. Teremos então iniciativas sexta na Casa do Povo às 21h30, sábado encontrar-vos-ão pelo mercado durante a manhã, à tarde às 16 horas no bar do Centro de Arte e depois sei que ainda há uma festa à noite. E à noite, porque nós também sabemos tinha-se esquecido que aqui em Ovar e enfim, um pouco por todo o mundo nós gostamos de nos divertir e de nos encontrarmos em espaços de convívio mais informais. O bar do Chico recebe então uma festa organizada por nós, uma festa feminista, um espaço que se quer informal e de convívio.
Portanto, convidamos a todas as pessoas, a partir das 11 da noite, no sábado, de irem ter connosco ao bar do Chico, sendo que vamos privilegiar a música que é composta e produzida por mulheres. Estamos já a fazer essa seleção. Em princípio também vamos ter uma DJ connosco para nos ajudar a criar esse ambiente feminista. Muito bem, sendo que falar de mulheres e de DJ, nós temos a Esmoriz, a Miss Sheila, que é uma DJ conhecida pelo mundo inteiro e que é do nosso concelho, é aqui bem perto de Esmoriz, e este ano faz 20 anos de carreira. Um beijinho para ela. Muito bem, introdução feita, conceito mais ou menos definido. Eu diria que este feminismo sobre rodas pretende, sobretudo, estimular discussões. Essas discussões não têm que ser obrigatoriamente formatadas e podem ser diferentes conforme o local onde vocês vão. É isso? Sim, exato. O projeto foi criado para irmos ao interior, falar com mulheres que não estão habituadas a estes termos, a conceitos, e é um projeto um movimento muito sem classe, sem grandes conceitos, sem ser académico. Não queremos trazer a academia para aqui, queremos trazer um feminismo que seja para todo tipo de mulheres, e sabemos que Portugal é um país muito... o interior é muito esquecido, e há muitas mulheres que precisam de abrir um bocadinho os olhos, mas também a mente, e de perceber as situações em que se encontram, no caso de violência doméstica, e é a essas mulheres que nós queremos chegar, não só às grandes cidades, porque, como a Patrícia disse, nas grandes cidades já fazemos muito, já há muitas coisas a acontecer, e nas pequenas cidades as pessoas até querem participar e até se sentem à vontade para falar destes temas, mas ninguém chega lá e ninguém mostra a vontade para estar com elas. Então o movimento o movimento Feminismo sobre Rodas quer chegar a esse tipo de mulheres, a todo tipo de mulheres. Tocaste na questão da violência doméstica, que eu penso que é o maior problema, digamos assim, com que as mulheres se debatem. Sim. Embora, obviamente, também haja violência doméstica ao contrário, mas isto leva-me aqui a uma questão que é quase existencial para mim. Isto é uma questão de homem-mulher, de macho-fêmea, ou é uma questão social de relacionamentos em que as pessoas, por vezes, prolongam relações que deviam ter terminado, que depois acabam por descambar em violência, e se calhar se fossem 2 homens ou 2 mulheres acontecia a mesma coisa? Então, o conceito de violência doméstica e toda esta à volta do conceito e de violência parte tudo de relações de poder. Nas relações de intimidade homossexuais também há violência doméstica, ou seja, não é uma relação entre o homem, o agressor, e a mulher, a vítima, é uma relação de poder. Neste caso, na maior parte das sociedades, somos sociedades patriarcais, é o homem que detém o poder, então é o homem que utiliza essa violência. E heterossexuais, daí o homem e a mulher. Claro, nas relações heterossexuais, mas existe também nas relações homossexuais, não é por aí. A violência doméstica afeta maioritariamente as mulheres, sabemos disso, mas também afeta homens, e não somos um movimento contra homens nem nada disso. Sabemos perfeitamente o que é que acontece e porque é que também não há muito mais homens a denunciar essas situações. Ai, a vergonha. Exatamente, mas a vergonha que vem de uma sociedade que inculta ao homem que tem que ter vergonha por denunciar. Ou seja, tudo isto são comportamentos, ao fim e ao cabo. Sim, exato. São todos comportamentos que estamos todos inseridos numa sociedade que repercute esses comportamentos. Certo. Ou seja... Alguém quer acrescentar alguma coisa? Acho que a gente toca em alguns pontos importantes, né? Antes de dizer um pouco sobre a violência doméstica, queria ressaltar essa importância desse movimento estar em movimento, né? Que é o feminismo sobre rodas, que eu tive o prazer de conhecer aqui em Portugal, com essa minha estadia em Aveiro. Acho assim, partir do princípio que é um movimento que busca um diálogo e uma desconstrução, muitas vezes, do entendimento que as pessoas têm tido acerca do feminismo, né? Do movimento feminista. Então, acho que isso é importante ressaltar, porque parte do cotidiano e do diálogo com as pessoas nas suas cidades, naquilo que elas fazem, na sua cultura local. Então, é um movimento
o movimento feminista sobre rodas é um movimento que se aproxima e aí facilita esse diálogo justamente para a gente poder desmistificar e construir os conceitos a partir das vivências das pessoas, né? Desculpa interromper, tu que estás a dizer de alguma forma é que esta discussão, se calhar, normalmente está muito fechada nas esferas políticas e digamos, nas elites. É isso que estás a dizer? E que respinga no cotidiano das pessoas, muitas vezes, com um entendimento errado do que é o movimento e da discussão feminista que pauta na discussão de gênero, como as meninas já estão tocando nesse assunto, né? Então, assim, dizer que a gente é um movimento que luta por igualdade de direitos, né? E aí, quando a gente pensa na violência doméstica, e aí até é importante tocar na questão da vergonha, né? Se ela vai para além de casais heterossexuais, mas pensar também em relações homoafetivas, e aí relações de homens com homens, o porquê da vergonha. Então, a vergonha também está pautada numa construção de gênero, né? Por que sentir vergonha de denunciar? Então, acho que aí também a gente pensar nessas relações de poder que também trazem uma construção do que é ser mulher na sociedade. Sim, do que é né? ser homem. E que isso respinga na construção das masculinidades. Sim. Então, quando a gente pega um exemplo... você tá igual uma mulherzinha, né? Vai chorar, tá igual... Isso está relacionado ao que a sociedade vem construindo do que é ser mulher. E aí numa relação de poder de inferioridade, né? Porque qual é o problema em ser mulherzinha? Né? Então, assim, ao dizer isso, se diz de uma forma pejorativa, carregada de conceitos e de relações de poder. Então, acho que isso também é um debate que a gente precisa aproximar das pessoas para facilitar esse entendimento e da proposta do feminismo sobre rodas e do movimento feminista no mundo inteiro. Estou a ouvir e estou a ver o azul e o cor-de-rosa, que é logo à nascença, ainda antes de nascer. No Brasil, a gente está agora vivendo uma damarização, que a gente fala que é a ministra hoje dos direitos da família, da mulher, família e direitos humanos no Brasil, que é a Damares, e ela entra com esse discurso, né? A partir de agora, o Brasil, menina veste rosa e menino veste azul. Então, olha que fala carregadas de sentido e que invisibiliza toda uma luta em busca uma luta que já vinha com conquistas, no sentido da igualdade de direitos. E a igualdade de direitos não é dizer que a gente quer ser homens, né? Que a gente escuta isso muito. É ter igualdade de direitos a partir das nossas especificidades enquanto mulheres. Sim, e que somos diversas também. Claro. Né? Essa questão dos direitos, eu penso que é, de alguma forma, estranha, entre aspas. Passo a explicar o meu termo estranho. Ou seja, na realidade, esses direitos estão consignados na Constituição. As mulheres em Portugal têm os mesmos direitos dos homens, ponto final. Mas uma coisa é o que está escrito na lei e outra coisa é a realidade. E penso que talvez uma das práticas, digamos, do dia-a-dia, onde esses direitos são menos, digamos, respeitados, são as questões laborais. Estou certo? Eu acho que isso acontece também nas questões laborais, mas acontece, infelizmente, a vários níveis, não é? E depois, se nós formos analisar, eles relacionam-se uns com os outros. Porque uma coisa é falarmos daquilo que está previsto na lei, não é? E que à partida nos garante direitos fundamentais. Outra coisa é, primeiro, a forma como está a ser aplicada a lei, como a lei é fiscalizada e outro aspecto também, qual é a consciência social que as pessoas têm acerca da pertinência e da efetividade dessa lei. E é muito interessante, porque nós começamos as atividades deste projeto o fim de semana que passou, estivemos em Amarante e em Lousada e tivemos experiências muito interessantes, porque uma das iniciativas que fizemos foi pedir a mulheres, tanto em Lousada como em Amarante, que colocassem questões, que tivessem sobre os direitos das mulheres, sobre o feminismo, etc. E a maioria das questões que nos colocavam mas para que é que isto serve? Porque nós já temos leis, mas isto vai mudar? Algum dia vai mudar? E, de facto, por exemplo, na questão da desigualdade salarial, foi aprovada uma lei que garante, a partir da igualdade salarial
no âmbito público, não é? Mas ela não existe para o âmbito privado. Isto é, constitucionalmente, ela existe, não é? O problema é que nós precisamos de uma lei mais efetiva a nível do Código Laboral que garanta igualdade salarial entre homens e mulheres. Eu acho que precisamos todos de bom senso. Sim, sim, mas quando não há bom senso também é preciso que as instituições, para além de legislar, que também tenham instrumentos para que essa lei seja cumprida e que haja um efetivo acompanhamento. Mas, por exemplo, uma outra grande questão que tem acompanhado e que não tem que ver com a questão da legislação, mas mais com esta consciência social, é o problema daquilo que nós chamamos o trabalho reprodutivo, do trabalho doméstico e dos cuidados, aquele trabalho que não é pago, não é? E que todas as mulheres reivindicam. Porque é que nós temos a nossa atividade profissional, mas depois ainda temos que ir para casa e há uma dificuldade enorme em haver uma clara divisão de tarefas entre homens e mulheres. E é socialmente partilhado de que a estrutura familiar tem de ser assim. E, portanto, o que nós também pretendemos... Também acho que aí já houve um caminho percorrido, sim, que ainda faltará muito. Mas já mudou. Mas não é de todo suficiente, Sim, porque sim, nós, quando sim. olhamos, por exemplo, já tem havido alguns estudos sobre o uso do tempo, não é? E quando nós olhamos para esses dados, é alarmante, porque de facto as mulheres trabalham muito mais horas em casa, claro, no cuidado, tanto das tarefas domésticas como de cuidar de pessoas dependentes, como crianças, idosos ou, por exemplo, pessoas com deficiências, e a diferença é muito grande, não é? Mas, por exemplo, nós este ano assistimos, a nível de legislação, a um avanço muito importante em Portugal, que foi com a aprovação do Estatuto dos Cuidadores, dos cuidadores e das cuidadoras informais em Portugal. Certo. E, coincidentemente, uma das nossas companheiras, que faz parte deste projeto, a Mafalda, apresentou este ano uma tese, muito recentemente, sobre um estudo que ela fez dos cuidadores e cuidadoras informais aqui em Portugal. Portanto, ao mesmo tempo que estava a ser aprovado o Estatuto, a Mafalda estava a terminar o seu estudo. E, de facto, nós temos a lei, mas, por outro lado, nós também temos que mudar mentalidades sobre o que é isto do cuidado, porque, por exemplo, a maioria dos cuidadores são cuidadoras, são mulheres, e que, apesar do Estatuto ser um grande avanço, elas encontram-se, e potencialmente encontram-se, em situações muito graves de vulnerabilidade, não só económica, mas também emocional e psicológica. E isto tem que ver da forma como a sociedade entende como deve ser organizado o espaço privado no que se refere à família. Depois há aqui, há aqui uma outra questão que eu também posso lançar, digamos, para alguma discussão ou para ouvir a vossa opinião, que tem a ver com a capacidade reprodutiva. É a mulher que dá à luz, que faz nascer crianças. Vivemos numa sociedade envelhecida que precisa urgentemente de crianças, e depois criam-se N de entraves para as mulheres ativas no trabalho poderem engravidar e ter filhos. Já não basta, eventualmente, o tempo de amamentação, por exemplo, discutirmos, é discutível se é suficiente, se não é suficiente, mas a mulher em Portugal, eu sinto isso, tem medo de engravidar porque pode perder o trabalho por causa disso. Mais, esconde, vai a uma entrevista de emprego, está grávida e esconde isso porque senão sabe que não vai ser contratada. Eu acho que essa situação talvez seja, digamos, um flagelo neste momento na nossa sociedade, e que está a contribuir imenso para este envelhecimento do país, que é péssimo para o futuro dele. Não, gostaria de... Mas se quiseres voltar ao que estavas há pouco... Porque e que vai respingar nessa questão também, mas acho que é o olhar da sociedade para o trabalho do cuidado, né? Que é o cuidado que envolve tanto as obrigações domésticas, mas também que pensa as obrigações familiares, o cuidado com os filhos, né? E aí no Brasil também não diverge, infelizmente, muito da realidade de Portugal.
acho que para a gente pensar um pouco, o nosso grupo de estudos na Universidade Federal de Minas Gerais teve trabalho em parceria com outras universidades sobre o lazer do brasileiro. E a gente detectou que, no caso das mulheres, a organização do tempo delas está relacionado com o tempo de trabalho formal, né, com o tempo do trabalho, com o cuidado, que é com as obrigações familiares, com a questão da casa, né. Muitas, inclusive, esse trabalho do cuidado se estende para além dos filhos, porque aí vem a questão dos pais, mães, dos enfim, idosos. E aí as mulheres ficam sem tempo, né? E sem tempo, inclusive, para elas mesmas. Então, o próprio lazer delas passa a ser o lazer da família, né? Então, assim, qual que é esse lugar da mulher, a sua possibilidade de existência a partir das suas vontades. Então, isso também vai respingar na sua questão, né? Certo. Então, como que mulher, começo a me organizar a partir dessa realidade. E isso é importante pontuar, se é também que eu quero ter um filho, né? Porque aí também volta todo um olhar, uma consciência social, como se ter filhos fosse uma obrigação da mulher. E a gente sabe que a discussão vai muito mais além disso, né? Sim, mas de facto a maioria das mulheres quer ser mãe. Não tenho dúvidas em relação a isso. Nós temos. Nós temos. Sim. Aliás, da mesma forma poderíamos dizer a maioria dos homens quer ser pai, não é? Sim. Mas aqui é facto que em Portugal a questão da maternidade é um entrave, muitas vezes, para a nível profissional para as mulheres, porque, e isto é muito frequente, aliás, no nosso círculo de amizades, de mulheres que conhecemos, a grande maioria vai dizer que nas suas entrevistas já perguntaram se tem filhos ou se pretende ter filhos, e isto é proibido. Sim. Por lei. Toda a gente conhece casos de mulheres que foram afastadas do seu posto de trabalho ou que foram mesmo despedidas depois de voltar de uma licença de maternidade. Depois também, com o problema dos falsos recibos verdes, também temos muitas mulheres que não têm a possibilidade de tirar uma licença de maternidade porque senão ficam sem receber, porque não há proteção. Não ganham, sim, claro. não há proteção social para isso. Claro. E por outro lado, há aquilo que significa, ou que lhe é imposto, ser mãe ou não ser mãe. E o que pesa muito, sobretudo para as mulheres, e falo a partir de um lugar em que eu não sou mãe, mas já estou numa faixa etária em que várias amigas começam a ser mães ou a pensar ser mães, é uma preocupação constante de se eu vou ser má mãe ou boa mãe, não é? E o que é que isso significa? Porque isso não se coloca tanto para os homens, quando estamos a falar aqui de relações heterossexuais. Porque se eu vou ter mais ou menos tempo para o meu filho, vou-me dedicar ao trabalho, ou vou ocupar-me de coisas que gosto de fazer no meu tempo livre, isso automaticamente gera em si uma preocupação de estou eu a ser uma má mãe? Estou eu a providenciar a educação que é necessária para o meu filho? E esses papéis sociais ainda estão muito enraizados na sociedade e, de facto, interferem na própria construção da família e muitas vezes na forma como depois as pessoas se vão relacionando umas com as outras. Muito bem, eu confesso, o tempo em rádio voa, literalmente. Quando dermos por ela é 1h da tarde, voa mesmo. E eu confesso que nos desviámos aqui um pouco do alinhamento inicial que tínhamos previsto para esta conversa, onde eu vos tinha pedido um mote para discussão e depois começámos aqui a fazer perguntas. Isto não está a correr mal, mas podemos sempre voltar ao fio da meada e achei muito curioso, porque quando eu pedi um tema para discussão, vocês propuseram quem tem medo das mulheres sem medo. Se calhar íamos agora por aí e eu começava mesmo pela palavra medo. Há medo em Portugal? Eu acho que há muito medo. Acho que sim. A Celeste tem falado pouco. Vamos a isso, Celeste. Quem tem medo das mulheres sem medo? Sim. Eu acho que toda a gente deve ter medo das mulheres sem medo. Por elas não terem medo? Exatamente. Principalmente o machismo e a nossa sociedade, que ainda vivemos numa sociedade patriarcal, mas cada vez mais
os movimentos feministas começam a sair, já saíram nas décadas passadas, mas começam a ter mais atenção e então cada vez mais há mulheres sem medo e que não se calam e que querem lutar contra as várias desigualdades, as violências, o que for preciso. E então acho que toda a gente deve ter medo, das mulheres sem medo. Com essa explicação, eu diria que todas as mulheres deviam ser mulheres sem medo. E são mulheres sem medo. E todos os Elas homens sem medo, quer dizer, Claro que sim. volto àquela expressão do bom senso, não é? De um certo equilíbrio que parece que está a tardar a acontecer na nossa sociedade. Ainda falta um bocadinho, mas sim. Todas as mulheres são mulheres sem medo. Elas é que ainda não o sabem, mas são. Mas reconhecem, vocês são de uma geração diferente da minha, por exemplo, reconhecem que geração após geração tem havido evolução ou Sim, sim. de vez em quando há umas marchas atrás e há uns retrocessos? Há evolução, mas, por exemplo, aqui no Brasil estamos um bocadinho mal nesse aspecto. Ou a evolução é lenta, digamos assim? Acho que às vezes a gente dá um passo para frente e 10 para trás, Ok. né? Mas aí o saldo ainda continua positivo, vamos dizer assim, porque pelo menos a gente perdeu a gente caminhou né? Certo. Vamos dizer assim. Mas acho que ainda muitos de nós precisamos ainda perder os medos, né? Porque o medo, ele nos silencia. Certo. E isso é um grande problema. E aquelas que não têm medo, elas falam. Então, elas falam, elas visibilizam os problemas, as dificuldades, elas enfrentam, elas se colocam. Isso é importante na luta feminista, né? E aí também é importante a gente dar oportunidade para aquelas que ainda têm medo de perderem seus medos. E acho que esse movimento que fazemos hoje, né, o próprio projeto, ele é uma construção desse caminho, de perdermos os medos. E nós, quando colocamos isto, não é de uma perspectiva individual. Como se, de repente, de manhã, uma mulher acorda, não é? E decide, eu hoje vou deixar de ser medrosa. Ok. Até porque o medo, não é? É muito importante, muitas vezes, para nós evitarmos certos perigos, não é? Metermos em alhadas. Alhadas. Mas aquilo que nós colocamos é de um ponto de vista coletivo, não é? O que é que significa para uma mulher vítima de violência doméstica deixar de ter medo? Significa haver um conjunto de respostas sociais, políticas, institucionais que possibilitem que ela deixe de ter medo, não é? Que ela consiga sair daquela situação sem prejuízo ainda mais para ela própria. E, por exemplo, no âmbito da violência doméstica em Portugal, o crime de violência doméstica é um crime público desde 1999. Mas só muito recentemente é que nós começamos a assistir a uma maior visibilidade do problema da violência doméstica em Portugal. E nós achamos, inclusive, Sim, que... por exemplo, a questão do vizinho denunciar que no apartamento ao lado há Sim, problemas, quando antes era entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Exatamente, não é? Nós temos um slogan que é entre marido e mulher metemos a colher. E de facto, nos últimos, diremos, 2 anos, há uma maior visibilidade do problema, há maior visibilidade das mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, mas há também maior visibilidade da forma como o sistema tem falhado para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Mas também tem acontecido algo muito interessante que nós temos assistido nas manifestações. E isto é uma das coisas que nos perguntam muitas vezes na rua, mas porquê que vocês organizam manifestações? Porquê que nós vamos a manifestações? E por exemplo, quando daquele acórdão polémico do juiz Neto de Moura, Sim. em que daí... houve uma grande visibilidade pública e, por isso, houve a necessidade de se convocar manifestações públicas no Porto e em Lisboa. O que aconteceu, por exemplo, no Porto, eu falo do Porto porque eu sou do Porto e estava na organização desta manifestação, é que foi uma manifestação muito concorrida, cerca de 500, 600 pessoas, a maioria eram mulheres e a maioria das mulheres que estavam lá, entre os seus 40, 50 anos, eram mulheres que tinham sido vítimas de violência ou eram vítimas de violência, e o que nós estamos a assistir aqui é que as próprias mulheres vítimas de violência
começam a assumir uma voz própria. Por exemplo, neste momento está a formar-se um movimento em Braga, as mulheres de Braga, em que as protagonistas desse movimento são mulheres que também já passaram por esse tipo de situações. E as pessoas, isto é, a violência faz parte agora, a discussão da violência... Da agenda política. Faz parte da agenda política, é uma questão da consciência social deste país. E, portanto, a possibilidade de nós deixarmos de ter medo e exigirmos, reivindicarmos outras mudanças, está em cima da mesa. Mas eu queria também falar desta questão do que é as mulheres sem medo, até do ponto de vista internacional. É que, de facto, assiste-se a uma evolução a nível dos direitos das mulheres, uma maior representatividade das mulheres nas lutas sociais e políticas em diversos países, mas muitas vezes isso é usado como arma de arremesso contra a própria sociedade, não é? Falamos do Brasil e de outros países da América Latina. Falamos, por exemplo, em Espanha, em que a extrema-direita usa muitas vezes o discurso machista e conservador contra o movimento feminista em Espanha, porque o movimento feminista em Espanha atualmente é a voz mais pujante, é o ator social e político mais pujante no país. Portanto, a ideia de mulheres com direitos é ainda uma ameaça e muitas vezes é usado para amedrontar aquelas que se apresentam sem medo. Exato. Até, Patrícia, você toca num ponto interessante, porque as mulheres sem medo, elas reivindicam uma nova organização social que a sociedade não está disposta a se organizar dessa maneira, né? Que é tocar e discutir problemas que a sociedade ela quer dizer que não existem, né? Então, vamos discutir a questão da família, né? A questão reprodutiva, a questão do trabalho, é você discutir uma sociedade capitalista que se organizou de uma outra forma, pensando em um outro lugar para essas mulheres, né? Então, é um pouco disso, isso amedronta as pessoas, principalmente aquelas que estão no poder. Continuando aqui no medo e utilizando a palavra medo, o pior medo é aquele que não é consciente? Profundo. O pior medo... Perceber onde eu quero chegar. Ou seja, eu tenho medo, mas nem sei que tenho medo. Eu acho Está lá tão formatado, tão encaixado desde que eu sou pequenino, que para mim não é medo, é mesmo assim, sei lá, a mesma situação do abuso de menores, por exemplo. O menor, se não tiver contacto fora, digamos, do seu círculo, e não interessa se é menino ou menina, onde perceba que aquilo não é normal, se calhar acha que o abuso é normal. Ok? Era neste sentido. Você traz um outro fui ponto. Ao fundo do poço. Foi um ponto importante. Uma discussão teve algum tempo no Brasil de uma pesquisa que foi realizada e dizia por que as pessoas achavam que as mulheres estavam sendo abusadas, estupradas, enfim. E aí um dos pontos era porque elas usam uma saia curta por causa da roupa, né? Isso teve uma repercussão muito grande, assim. Então, o que isso traz, né, pra gente, assim, isso, toda uma história de uma culpabilização da mulher, né, que está relacionada a comportamentos que são previstos socialmente para que a mulher. Então, nesse sentido, se a gente pega por essa linha, a gente internaliza que nós somos as culpadas, que essa situação é normal, que eu deveria ter me portado de uma outra forma. E as saias começam a ficar mais compridas. E eu paro de falar. Okay. E eu apanho e silencio, porque eu acho que eu não fiz a comida não estava na temperatura certa, estava fria na hora que ele chegou, né? Eu não cuidei da criança direito. Eu deixo de dar uma ideia no meu trabalho, porque esse não é o meu lugar, ou eu dou uma ideia e o meu colega de trabalho pega e rouba a minha ideia e diz que ele que criou, e eu não falo nada, né? Porque a gente passa a internalizar isso cotidianamente, porque se a gente liga a televisão, é isso que está dizendo para a gente. Alguns espaços da escola estão dizendo isso também. Se eu vejo um outdoor na rua, ele diz. Então, olha, né, todo um processo de educação para esse tipo de comportamento. E se eu não tenho movimentos como esse, ou alguém que me alerta,
Ainda que a gente não vá acordar desconstruída, mas alguém que comece a me fazer pensar desse meu lugar, né? Então, desse meu lugar enquanto mulher negra, né? Enquanto mulher candomblessista, como que eu vou construir na minha identidade as minhas marcas identitárias a partir desse lugar que eu ocupo, né? Então, acho que esse processo é importante para todas as mulheres, e não só para todas as mulheres, para todos os homens também, né? Claro que sim, claro que sim. Mas há ou não há mulheres com medo sem saber? Eu acho que há uma sociedade que determina formas de estar e de viver e que normaliza a violência, a forma de nos relacionarmos em família, a forma de relacionarmos nos nossos vários contextos sociais, e acho que responde àquilo que a Marie estava a comentar, não é? Acho que há homens e mulheres, acho que nós todos, não é? E todas, somos pessoas que temos medos e não sabemos, inconsciente. Eu vou aqui aproveitar o currículo da Patrícia, que é especializada em Psicologia da Justiça. Há medo da justiça portuguesa nestas questões do feminismo? Ou ela funciona? Ou antes, colocando de outra forma, já falámos há pouco neste sentido, existe uma legislação, depois ela tem que ser aplicada. Ela é aplicada por pessoas, não é? As pessoas estão preparadas para aplicar esta legislação, para julgar estes casos. Eu que observo tantas vezes mulheres que foram mortas por alguém de quem já tinha sido feito queixa 5, 6 vezes. E das 5, 6 vezes voltou tudo ao mesmo até chegar, digamos, a esse extremo. Há também medo de que a justiça não funcione? Há muito medo e acho que é sobretudo esse medo que tem levado muitas mulheres e muitos homens para a rua, não é? A falta de confiança na justiça, não só nos tribunais, mas também em todas as instituições que concorrem para a justiça até ao momento de chegar ao tribunal, porque até a maioria das queixas de violência doméstica depois nunca chegam a julgamento. E agora, há muita gente muito mal preparada para responder a esses casos. E isso é uma exigência do movimento feminista atual em Portugal e em todo o mundo, aliás. A questão da violência é das bandeiras que mais move o movimento feminista internacional. E, bom, eu perdi-me na pergunta. Era sobre a aplicação da justiça. Exatamente, da aplicação da justiça. Mas nós muitas vezes refletimos, porque nós vamos para a rua com muita raiva, não é? Sobre a forma como ela falha às mulheres em Portugal. Mas vamos com a ideia que deve haver justiça. Esta é que tem que ser reconstruída de outra forma, isto é, mesmo a nível do próprio sistema prisional. O que nós almejamos é um horizonte reparador, não é? Tanto para a vítima, para as vítimas, como para os agressores. Porque também o que é que interessa os homens ou mulheres que cometem crimes serem alvos de uma medida de prisão e depois, dentro do próprio sistema prisional, serem envolvidos num sistema ainda mais complexo de violência, porque eventualmente essas pessoas também vão voltar outra vez cá para fora e, portanto, para que é que serviu essa pena? Não é? Em que medida é que essa pessoa foi alvo efetivo de um processo de reinserção social? Como é que nós estamos a construir assim uma sociedade mais justa, não é? E uma sociedade mais justa é para todas as pessoas. E volto a repetir, não é? Aquilo que muita gente e que nós discutimos é como é que nós efetivamente conseguimos construir um horizonte reparador para todas as pessoas, para aquelas que são vítimas de violência e para aquelas que também cometem os crimes. Temos menos de 4 minutos, eu disse que vou a mesmo. Se vos pedisse para
categorizar, colocar por ordem, quais são os maiores problemas que os movimentos feministas identificam na nossa sociedade, por ordem de importância, vocês conseguiam fazer isso? Eu consigo a partir de uma citação. Ok. Ok? Pode ser? Claro que sim. Porque, por acaso, trouxe comigo um livro que é muito importante atualmente em vários países no contexto do movimento feminista internacional, que é o Feminismo pós 99%, da Cinzia Arruz, da Titi Bhattacharya e da Nancy Fraser, e elas terminam este manifesto dizendo que o feminismo para os 99% é um feminismo impacientemente anticapitalista, nunca satisfeito com equivalências até que haja a igualdade, nunca satisfeito com direitos legais até que haja justiça, e nunca satisfeito com a democracia até que a liberdade individual emane da liberdade para todos. Por isso, quando nós estamos a cuidar de direitos, nós não estamos a fazer uma hierarquia de direitos, mas uma proposta para toda a sociedade. E Muito nesse bem. sentido, eu só agregaria também numa luta, numa sociedade racista, né? Não adianta ser só contra o racismo, mas uma luta também antirracista, e aí um feminismo anticapitalista que também fosse antirracista. Muito bem. Temos aqui menos de 2 minutos para aquele momento em que é como nos casamentos, ou acrescentam alguma coisa ou calam-se para sempre. Acrescentamos É, que o caminho se dá pela educação. claro. Acho a importância da educação, e aí a educação formal e informal, é importante desse debate nesses espaços da cidade e principalmente no espaço da escola, que é o lugar hoje em que eu atuo e que eu vejo que é ímpar nesse processo. 1 minuto. E que a revolução é feminista. Ou não será. Está tudo dito? Obrigado por terem vindo. Muito obrigada por nos Força receberem. nas vossas convicções, que corra tudo bem. Já sabem, lá para casa, esta malta vai estar a fazer coisas no próximo fim de semana em Ovar. Sexta-feira à noite na Casa do Povo há cinema, sábado à tarde no bar do Centro de Arte há conversa, sábado à noite há festa no Chico e no sábado de manhã vão encontrá-las pelo nosso mercado. Obrigado por estarem connosco, um abraço para todos, bom apetite se ainda não almoçaram, boa digestão se já o fizeram, continuem por aí na companhia dos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Especial Entrevista. Especial Entrevista.